Oi pessoal, mais uma vez aqui no Flagrante da Nutri e hoje nós vamos falar sobre flatulência. Muitos gases, saiba o motivo e como eliminar. Mas se você acha que só são alguns alimentos que podem te ajudar, fica até o final comigo que eu vou te dar outras estratégias, eu vou te falar sobre alguns hábitos que você pode mudar. Isso vai ser fundamental para diminuir esse sintoma. O problema que muitas pessoas relatam que sofrem é a formação de gases, o que nós chamamos de flatulência. Se você sofre de fortes dores abdominais, tórax, dores nas costas, saiba que isso pode ser acúmulo de gases. Por isso, nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre essa questão que atinge uma grande porcentagem das pessoas e tem vários motivos e várias estratégias que eu vou contar para vocês que a gente pode eliminar essa situação e ter uma vida mais confortável, sabendo como a gente pode se alimentar. E por que os gases são formados? Eles são formados a partir de compostos, normalmente fibras, mas outros compostos também, que não são digeridos pelas nossas enzimas e por isso eles acabam sendo fermentados e formam gases, são fermentados pelas bactérias do nosso intestino e formam gases. A formação de gases é um processo natural, é normal no nosso organismo. O problema é que o excesso leva a um desconforto, leva a um incômodo. E além disso, também é um motivo, muitas vezes, de constrangimento, porque a pessoa muitas vezes está num local que ela não está sozinha, ela não tem uma privacidade e isso pode ser desconfortável. Isso também pode dizer pra gente que tem algo errado, ou com a nossa alimentação, ou com o nosso intestino. Apesar disso, esse processo de digestão e formação de gases, ele é genético, então é uma tendência da pessoa, mas nós podemos amenizar esse processo, essa situação, por meio de uma alimentação adequada, balanceada. Então, nesse vídeo eu vou te dar algumas estratégias para que você possa amenizar essa situação, melhorar os seus hábitos alimentares e entender como lidar com os alimentos e com as situações para que você tenha menos flatulência. Mas se você acha que são somente alguns alimentos que podem fazer esses efeitos, fica até o final, porque eu vou dar também algumas dicas de que você vai melhorar essa sensação e reduzir os gases. Você sabia que o pão branco, as farinhas brancas de forma geral e todos os alimentos que são derivados da farinha branca, como as massas, bolos, tortas, bolachas, biscoitos, apesar de terem poucas fibras, que eles são refinados, mas eles têm uma concentração muito alta de amido e de glúten. Muitas vezes o nosso organismo não consegue digerir adequadamente e acaba fazendo uma fermentação e uma formação excessiva de gases. Normalmente demonstram maior formação de gases. A batata doce, que para muita gente ela leva a bastante formação de gases. O pão branco, que também concentra muito amido e glúten, e qualquer cereal integral em grande quantidade vai levar uma tendência maior à flatulência. Então as dicas são evitar o excesso, e para quem consome o arroz integral e o grão de aveia, que também é um grão que pode ser consumido na mesma forma do arroz, deixar de molho em água e trocar essa água quando for cozinhar. E aí a gente vai eliminar pelo menos alguns fitatos e vai diminuir a formação dos gases. E as leguminosas? Bom, todo mundo já ouviu falar que o feijão é fermentativo. Muitas pessoas se queixam que comem feijão e sentem aquela dor, aquele incômodo. As leguminosas, de forma geral, não só os feijões, mas o feijão, o grão de soja, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, são alimentos fermentativos, sim, porque eles têm muito fitato na sua composição. Os fitatos não são digeridos e vão formar gases no nosso intestino. Por isso, algumas dicas são importantes. Primeiro, não consumir em excesso. Colocar de molho o feijão ou qualquer outra leguminosa em água da noite para o dia e trocar essa água na hora de cozinhar. Quanto mais a gente trocar a água, mais a gente elimina os fitatos desses alimentos e isso vai ser melhor, então, para diminuir a formação dos gases. A eliminação dos fitatos, ela também é muito importante porque esses compostos diminuem a absorção de alguns minerais, como o zinco, o ferro e o cálcio. A dica, então, é eliminar os fitatos desses alimentos.
Mas, Adriana, eu tenho gases com alguns vegetais. Os vegetais não são bons? Sim, os vegetais são bons. Mas alguns vegetais, eles são realmente mais fermentativos, como o brócolis, o couve-flor, o couve de Bruxelas e o repolho. E além desses vegetais, a cebola e o alho também são bastante fermentativos. Muitas pessoas têm essa queixa de formação de gases com esses alimentos, porque esses alimentos, eles concentram muito enxofre na sua composição, e essa alta concentração de enxofre vai ser fermentada. Pum! Bem fedido. Por isso, muita formação de gases, e a gente tem que ter uma estratégia. E quais são as dicas, né? Quais as estratégias que nós podemos utilizar? A primeira é, principalmente em relação à cebola e o alho, não consumi-los crus. Mas de forma geral, se a gente puder consumir esses alimentos no vapor, cozidos, é bem melhor. E além disso, uma dica muito importante é sempre evitar o excesso e consumir esses alimentos em conjunto com outros vegetais que não são fermentativos para compor a refeição. A dica mais importante é evitar misturar esses mesmos grupos de alimentos. Nunca consumi-los juntos, porque isso vai potencializar os efeitos. Mas se você acha que só são alguns alimentos que podem te ajudar, fica até o final comigo que eu vou te dar outras estratégias, eu vou te falar sobre alguns hábitos que você pode mudar. Isso vai ser fundamental para diminuir esse sintoma. Mas antes, aproveita e já deixa aí um like pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas dicas nos próximos vídeos. Você já deve ter ouvido falar sobre o leite e alguns derivados, apenas alguns derivados, porque o leite tem um açúcar chamado lactose, e a lactose, quando ela entra no nosso intestino, ela é fermentada e ela pode formar gases, principalmente porque adultos tendem a perder a enzima que digere esse açúcar, que é a lactase, portanto, tem uma tendência maior a esse tipo de intolerância. Mas por que eu falei para vocês que apenas alguns derivados lácteos? Porque existem derivados lácteos que são fermentados. Então, quando esses produtos são fermentados, esse açúcar ele já é fermentado antes da ingestão, do consumo, e, portanto, esses efeitos não vão acontecer. Que alimentos são esses? Principalmente os queijos fermentados, o iogurte, e alguns leites sem lactose, porque eles já são fermentados. Agora, muita atenção com os derivados lácteos que não são fermentados. Então, tem alguns produtos, como os Danones, que muitas vezes são confundidos com iogurtes no mercado. Então, o consumidor tem que ficar muito atento, você fique muito atento ao rótulo dos alimentos. Tem que estar escrito no rótulo fermentados. Se o produto não tiver escrito fermentado, ele vai ser um produto que tem lactose e, portanto, se você tem intolerância, se você sofre de gases, você vai ter esse desconforto com o alimento. Portanto, a dica para quem gosta de leite e seus derivados é o consumo de iogurte natural, pode ser desnatado ou integral, os leites fermentados sem lactose e os queijos que são fermentados também, normalmente são bem tolerados. Agora, se a sua intolerância à lactose ela é mais grave, você tem que procurar apenas produtos sem lactose, completamente isentos de lactose. Bom, como a formação de gases, ela varia muito de pessoa para pessoa, e como a gente falou, ela pode ser uma situação genética também. Pode ter algum alimento aqui que você tenha intolerância, que você tenha mais tendência a ter gases que eu não comentei. Então você deixa aí nos comentários se tiver algum alimento que você sinta que dá gases para você, que te dá flatulência, coloca aí nos comentários para a gente acrescentar na nossa lista. E além disso, tem outros alimentos, outros produtos que podem dar mais flatulência nas pessoas, que são os refrigerantes e também algumas bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, que muitas pessoas se queixam de formação de gases com ingestão desses alimentos. Logicamente, porque o refrigerante já é um produto gasoso. Agora tem uma outra situação que é o relato de pessoas que falam sobre o ovo. E o ovo, ele realmente é um produto que dá gases? Normalmente não. Não é um produto que ele leva à formação de gases, leva à flatulência, porém, se consumido com moderação. Se você consumir 2 a 3 ovos por dia, provavelmente você não vai ter essa sensação. Mas
Aquelas pessoas que costumam consumir o ovo ou a clara de ovo em uma quantidade excessiva, 5, 6, 8 ovos ao dia, ou apenas a clara de ovo em pó, com certeza elas vão ter uma sensação maior de flatulência. Mas se você, com a ingestão apenas de 1 a 2 ovos por dia, você sente esse desconforto abdominal, você tem muita formação de gases, isso pode ser um sinal de alergia a esse alimento. Portanto, é recomendado que você procure um médico para fazer esse diagnóstico. Então, até aqui eu comentei os principais alimentos que são formadores de gases para a maioria dos indivíduos. Porém, como essa situação ela pode ter uma tendência, uma predisposição genética também, e vai variar de pessoa para pessoa, pode ser que tenha algum alimento que você tenha intolerância, que você tenha essa sensação de gases e que eu não tenha comentado aqui. Se eu não comentei, deixa aqui pra gente nos comentários para que a gente coloque aqui na nossa lista de alimentos que são mais fermentativos, tá bom? Mas se você quer eliminar de vez essa formação de gases, agora eu vou dar para você várias dicas de hábitos que você vai se livrar de vez desse problema. Então aí vão algumas dicas. Primeiro, se você tem o hábito de mascar chicletes, para imediatamente, porque quando a gente masca chiclete, você engole ar. Então quando você engole ar, vai ter uma maior formação de gás. Então chiclete eliminado. Outra situação extremamente comum nas pessoas é porque a gente também sociabiliza, né? A gente faz aí da nossa alimentação, das nossas refeições, muitas vezes um hábito social. Então a gente fala durante as refeições, enquanto está comendo. E isso faz com que a pessoa engula ar durante as refeições. Péssimo hábito, porque isso também vai levar à formação de gases. Outra situação extremamente comum, pessoas ingerirem muitos líquidos durante as refeições. Ingestão de líquido vai levar à formação de gases também. Portanto, a dica é, no máximo, meio copo de água ou de algum suco natural. Outra situação extremamente comum é fazer grandes refeições e poucas vezes no dia. Às vezes passar muito tempo em jejum também. Então, a dica é pequenas refeições e mais vezes ao dia, mais fracionadas. Assim, você vai diminuir a formação de gases e menos flatulência. Outra situação que acontece muito é, às vezes, as pessoas estarem com roupas apertadas, principalmente a calça apertada. Você vai fazer uma refeição e tá com uma roupa muito justa, uma calça muito apertada, um cinto apertado. Com certeza, isso também vai aumentar a produção de gases, dor abdominal e uma sensação ruim com isso. Outras situações também é a falta de atividade física. Então, a pessoa que fica muitas horas sentada tem muito mais predisposição a desenvolver gases também. Alguns medicamentos, né, podem levar à formação de gases, então alguns antibióticos, por exemplo, entre outros medicamentos, os anti-inflamatórios também, doenças intestinais e quem sofre de constipação. Normalmente quem sofre de constipação tem uma tendência maior à formação de gases. E uma outra situação importante é quem sofre de gastrite normalmente tem uma tendência à formação maior de gases também. Bom, e uma situação que é muito importante é o que nós chamamos de desbiose intestinal. Ela é o desequilíbrio da comunidade de bactérias do nosso intestino. E isso, muitas vezes, está muito relacionado ou a alguma doença ou a uma alimentação desbalanceada. E aí é muito importante procurar a ajuda de um profissional. Bom, no vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente continuar fazendo vídeos dessa natureza para vocês. Agora, se você quiser cuidar mais da sua saúde, receber mais orientações nutricionais personalizadas e aprender mais sobre nutrição, entre em contato comigo. Até a próxima!